Oi galera do sexto ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática, hoje nossa aula de correção de exercícios. Como nós falamos na aula passada, nós visualizamos e aprendemos um pouco sobre a divisão de fração. Então eu deixei como tarefa a página 173. Então eu vou fazer a correção de alguns daqueles exercícios de hoje. Então nossas aulas só correção de exercício e além disso vai ficar uma tarefinha para vocês que está na página 174, que é o exercício 45, 46, 47 e 48, que a gente vai dar continuidade na próxima aula e também vamos falar na próxima aula sobre potenciação de fração. Nesse momento eu vou fazer a correção do exercício da página 173. Esses exercícios eu vou fazer o 39, 41, 42, 43 e também um exercício do 44, um item do 44. Nesta aula então a gente vai começar fazendo a correção delas, tá? Vamos começar com o exercício 39. Para isso eu estou com o meu livro aqui só para ler a questão, para vocês saberem do que eu estou falando. Não se preocupe, você tem esse material, você já fez o exercício, você vai saber do que eu estou falando em relação à tarefa. Então tá lá, no conhecimento em ação, exercício 39, ele diz assim: Ana tem 33 quintos de uma torta salgada para dividir igualmente em 6 partes. Que fração da torta representa cada pedaço? Então nesse caso ele diz que ela tem 3 quintos de uma torta. A torta salgada dela tem 3 quintos para ser dividida em 6 pedaços. Então, ó, ela tem 3 quintos da torta, no qual ela vai dividir em 6 pedaços. Lembra que eu falei lá na aula de divisão de fração? Que divisão que eu tenho aqui? Eu tenho a divisão de um número fracionário por um número inteiro, por um número natural. Nesse caso, como é que eu resolvo isso, professor? Na divisão, nós falamos que para resolver uma divisão, basta fazer o quê? Repetir a primeira fração, 3 quintos, e multiplicá-la pelo inverso da segunda. A segunda fração é 6 sobre 1. Então, nesse caso, eu vou ter 1 sexto. Fazendo isso, eu tenho multiplicação numerador com numerador, denominador com denominador. Então, nesse caso, eu tenho 3 vezes 1 é 3, sobre 5 vezes 6, 30. Eu tenho, deu 3, 30 avos. Dá para fazer a simplificação, nós aprendemos a simplificar. Vamos dividir por 3 e por 3. Isso quer dizer que eu vou ter 1 décimo. Porque 3 dividido por 3 é 1 e 30 dividido por 3 é 10. Então eu tenho 1 décimo. Aí a pergunta lá era o seguinte. Ele dizia que fração da torta representa cada pedaço. Então, ó, cada pedaço, cada pedaço representa 1 décimo. Então isso é a resposta que a gente encontrou para o 39. Então cada pedaço dessa torta vai representar 1 décimo do que ela realmente distribuiu para as 6 pessoas. Então cada uma das pessoas ficaram com 1 décimo. Aí nós vamos agora para o exercício 41. Ele diz assim: Maria costuma comprar carne em grandes quantidades para armazenar em seu freezer. Nesse mês, ela comprou 4 kg de carne moída e 6 kg de carne para bife. Então ela fez 2 compras de carne. Carne moída, 4 kg e 6 kg para bife. Aí ele diz assim: a carne moída foi dividida em pacotes de 2 quartos. E foi acondicionada a carne de bife foi acondicionada em pacotes de 3 quintos de quilograma. Aí na letra A ele pergunta, quantos pacotes de carne moída ela obteve? Vamos lá, gente. Então, quantos pacotes de carne moída ela obteve? Se ela comprou 4 quilos, 4 quilos de carne, e vai acondicionar, ou seja, vai dividi-las em pacotes de 2 quartos. Então, 4 quilos dividido por 2 quartos é a mesma coisa que fazer 4 vezes o inverso, O inverso de 2 quartos é 4 sobre 2. Então, nesse caso, vou multiplicar 4 vezes 4, 16, 16 sobre 2. Então, 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, ela precisou de 8 pacotes. Então, as carnes moídas dela, no caso os 4 kg, vão ser guardadas em 8 pacotes diferentes. No caso, vamos separar os pacotes e colocar com a mesma quantidade lá para cada pacote. Aí ele pergunta ainda na letra B, quantos pacotes de carne para bife? Nós vimos lá na carne para bife, letra B, ela comprou 6 kg. 6 kg, no qual ela vai separar essas carnes em pacotes
de 3/5 de quilograma. Então, em 3/5 de quilograma é 3 dividido por 5. Isso quer dizer que eu vou ter que fazer divisão de fração. Repete a primeira fração, que é 6, multiplica pelo inverso da segunda, que é 5 sobre 3. Então, aí nós já vimos que 6 vezes 5 vai dar 30. 30 sobre 3, porque embaixo do 6 tem 1 vezes 3, 3. 30 dividido por 3 é igual a 10. Então, vai ser colocado em 10 pacotes. Percebemos aqui o exercício, né? Ele está nada mais do que a gente está fazendo usando o que nós aprendemos na aula passada, fazer a divisão de fração. Na divisão de fração nós aprendemos que para dividir uma fração, basta repetir o primeiro número e multiplicar pelo inverso da segunda, porque o resultado seria idêntico ao você fazer a divisão com a calculadora dessa fração aqui. 2/4, depois pegar o resultado dela e dividir por essa fração. Então nós já aprendemos isso na aula passada. Quem tiver alguma duvidazinha, volta lá na aula vídeo, dá uma olhada. Agora nós vamos para o exercício 42. No 42, ele diz assim: qual é o número que multiplicado por 5/4 resulta em 1? Nós vimos que ele quer saber o número, né, que vai ser multiplicado por 5/4. Então, que número que é esse que vai dar 1 como resultado? Nós vimos que para ter isso como resultado, né, basta fazer o inverso, multiplicar pelo inverso, porque nós vimos lá no conceito inicial que a multiplicação de um número inverso, ele vai dar sempre o resultado igual a 1. Então, ou seja, 4 vezes 5, 20. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 20 é igual a 1. Então, ó, ele perguntou qual é o número. Então, o número que multiplicado por 5/4, que vai dar 1 ou por 4/5 é 5/4. Então, esse número, né, o número é 5/4. Aí ele continua ainda com a pergunta: como denominamos esse número em relação a 5/4, né? No caso, a 4/5, perdão. Aqui nesse caso o inverso é 4/5, eu falei o contrário. Ele deu 5/4 e quer o 4/5. Olha eu trocando as bolas aqui. Então 4/5 é o número inverso, né? Então seria 5/4 multiplicado pelo inverso, que no caso é o 4/5. Tá? Então, que vai dar 1, nesse caso 4/5 é o inverso. Então ele pergunta qual é o número, então esse número é o inverso. Então o 4/5 é o inverso de 5/4. Ele deu 5/4, então ele queria saber qual era o número que multiplicado por 5/4 daria 1. Então nesse caso basta fazer a inversão, né? 5/4, o inverso é 4/5. E qual era o nome? O nome já sabemos que o nome que esse número recebe é inverso. É o inverso de quem? De 5/4. 4/5 é 4/5, vírgula. 4/5 é o inverso de 5/4. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar mais bonitinho, tá? A letra está meio feia, mas vamos mudar aqui. 4/5 é o número. Então, 4/5 é o inverso de 5/4. Só ajeitando a letrinha ali, tá? Para melhorar isso. Bom, aí nós vamos fazer agora o 43. O 43 ele diz assim, letra C. 3/5 vezes y vezes 3/7 é igual a 3/7. Eu gostaria que vocês observassem esse resultado aqui. O resultado é 3/7. Então aqui, ó, se vocês perceberem, esse número multiplicado pelo y tem que dar 1. Né? E nós vimos no exercício 42 que esse número, para multiplicar aqui para dar 1, teria que ser o inverso desse número aqui. Então, se eu fizer 3/5 vezes 5/3 vezes 3/7 é igual a 3/7. Por quê? Porque nós vamos multiplicar isso aqui pelo inverso. Então, como nós vimos também, podemos usar o cancelamento aqui, ó. Simplifique-se 3 com 3, o 5 com 5, sobrou 3/7. Então, 3/7 é o que a gente chamou de número inverso. Por isso que a gente viu lá no 42 a questão do inverso, porque o número inverso multiplicado por ele, por outro número, é igual a 1. Então, ou seja, 3/5 multiplicado pelo seu inverso, que é 5/3, é 1. E 1 multiplicado por 3/7 é 3/7. Então, seria a única condição disso acontecer. Agora, observamos aqui, ó. 6/7 vezes 4/3 vezes 3/4 é igual a y. Se vocês observarem aqui, ó,
4 terços e 3 quartos, ele é o número inverso, né? Eu vou até resolver para você ter noção do que eu falei na letra C. Então eu tenho 6 sobre 7 vezes, vamos multiplicar aqui, ó, 4 vezes 3, 12. 3 vezes 4, 12. Então, ó, você percebeu que é 12 dividido por 12. E 12 dividido por 12 é 1. Então, nesse caso, eu posso simplificar isso aqui, né, que vai dar 1. Então, 6 sétimos vezes 1, nós vimos que qualquer número multiplicado por 1 é sempre ele mesmo. Então, é 6 sétimos. Então, nesse caso, o resultado de y o nosso y vale 6 sétimos. Por isso que eu fiz a multiplicação aqui para vocês entenderem. Se não, poderíamos já, quem percebeu que esse número é inverso, já poderia cancelar aqui em cima, ó. O 4 com 4, o 3 com 3, sobrou só 6 sétimos, já sabia a resposta. Tá bom, gente? Vamos fazer só mais um agora. Eu falei para vocês que ia fazer o exercício 44, eu vou fazer somente a letra D, tá? Eu gostaria que vocês observassem a seguinte situação. Para resolver esses exercícios, lembrar da condição da divisão de fração. Quando se vai fazer uma divisão de fração, repete-se a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Porque a multiplicação pelo inverso, né, de um número é sempre igual a 1. Nós fizemos isso no exercício 42, fizemos isso no 43 para mostrar para vocês. Vocês observem que a letra C e a letra F reforça o conhecimento da letra C. E nós falamos que isso aqui é inverso um do outro, e o inverso é igual a 1. Eu multipliquei aqui só para mostrar, tá? Mas não precisava, eu poderia fazer o cancelamento. Dois números inversos você pode cancelá-lo, nesse caso. Vamos para o 44. O exercício 44, ele diz assim: determine o quociente das seguintes divisões. Então, o quociente das seguintes divisões, nós vamos fazer divisão, né? Quociente só tem na divisão, né? É o termo que a gente usa para o resultado de divisão, chama-se quociente. Então, nesse caso, eu vou fazer somente a letra D para vocês. Na letra D, ele deu para vocês lá o exercício 45 sobre 22 dividido por 9 sobre 11. Então, reforçando tudo que nós falamos sobre divisão de fração, vocês vão perceber que aqui eu tenho a divisão de uma fração por outra fração. Nesse caso, como que eu resolvo essa divisão de fração? Repito a primeira, 45 sobre 22, vezes o inverso da segunda, que é 11 sobre 9. Observe uma coisa aqui, ó. 22 não é múltiplo de 11? Então eu posso simplificar 22 por 11 e posso simplificar 11 por 11. Assim como 45 é múltiplo de 9. Posso simplificar por 9 e posso simplificar por 9. Porque aqui a gente relembra lá o capítulo 4, o conceito de divisibilidade, né? Quando o número é múltiplo do outro, a gente pode fazer sua divisão. Então vamos lá. 45 dividido por 9 vai dar 5. 22 dividido por 11 vai dar 2. Vezes 11 dividido por 11 vai dar 1. 9 dividido por 9 vai dar 1. Então agora eu posso multiplicar, fica mais simples multiplicar. 5 vezes 1 é 5 e 2 vezes 1 é 2. Então o nosso resultado é 5 sobre 2, 5 meios. Ok, gente? Olha só, vamos fazer só mais um exercício? Só para a gente fortalecer o nosso conhecimento. Tá? Vamos fazer aqui, eu tinha feito a letra D, vou voltar lá na letra C. Vou apagar aqui e vou fazer a letra C para vocês. Só para a gente poder relembrar um pouquinho mais o que eu acabei de dizer no exercício D. Eu peguei o D, pulei o C, não sei nem porquê, mas vamos lá. Vamos fazer a letra C, porque a gente precisa dela também. Vamos lá que a gente vai confirmar o nosso conhecimento em relação a isso. Eu tenho 28 sobre 9 dividido por 7 sobre 6. Divisão de fração, certo? O que nós falamos em relação à divisão? Repete a primeira fração. Então eu tenho 28 sobre 9 vezes o inverso da segunda, que é 6 sobre 7. Gente, só lembrando uma coisa aqui para vocês, rapidinho. Olha só, isso aqui foi o exercício dado. Eu vou resolver ele aqui na frente. Então essa igualdade tem que ser respeitada. Então eu vou respeitar a igualdade. Vou continuar com ela aqui embaixo. Isso é igual. Então, já que eu fiz a inversão, eu posso também perceber que dá para fazer uma simplificação, né? Ou seja, dá para usar o critério de divisibilidade. Nesse critério, a gente pode fazer o quê? Dividir o de cima, né? Esse 28 é múltiplo do 7, eu posso dividir o 28
por 7, né? 4 vezes 7, 28, e o 7 por 7. Assim como o 9 e o 6 também são múltiplos de 3. Então eu posso dividir o 9 por 3 e o 6 por 3, porque aí vai facilitar o meu trabalho, né? Porque vai ficar menor, o número quanto menor ele é, mais fácil trabalhar com ele, tá? Deixa eu pegar aqui um pincel, já estou perdido até nos pincéis. O pincel está no bolso, eu estou perdido aqui, vamos lá. 28 dividido por 7 vai dar 4. 9 dividido por 3 vai dar 3, deu 4 terços. Vezes 6 dividido por 3 vai dar 2. 7 dividido por 7 vai dar 1. Então eu tenho 4 terços multiplicado por 2 sobre 1, que é o que a gente fez lá de cima, a simplificação, que é a fração equivalente a 28 sobre 9, 4 terços. Equivalente ao inverso de 6 sobre 7 é 2 sobre 1. Então multiplicando isso aqui, 4 vezes 2, 8 sobre 3 vezes 1, 3. Deu 8 terços. Esse é o resultado final da nossa continha da letra C, né? Eu não coloquei, coloquei sim. Gente, então vai ficar para vocês a tarefa da página 174, exercício 45, 46, 47 e 48, tá bom? Bons estudos para vocês, foquem aí, tenham certeza que a gente está tentando o melhor para vocês aqui. Um grande abraço, até a próxima aula.